Gente boa, chegou o momento do nosso Papo de Graça documentário. O nosso papo de hoje, o nosso documentário, é sobre prostituição. Você vai ver uma matéria, um documentário do NetU sobre vários tipos de prostituição. E você vai descobrir vários tipos de prostituta. Esse é o meu desejo. É que você que é cristão, aprenda a separar a prostituição da prostituta. Você que é cristão, aprenda a separar o pecado do pecador. Você que é cristão, aprenda a separar o adultério do adúltero, do adulterado. Você que é cristão, aprenda a separar o roubo do ladrão. Você que é cristão, aprenda a separar a transgressão do transgressor, como Jesus ensinou. Jesus ensinou que a transgressão é transgressão. Jesus não disse que a mulher que estava para ser apedrejada não tinha cometido pecado nenhum. Ele apenas disse, quem aqui não tiver cometido nenhum, seja o primeiro. Mas aquilo era pecado. Aquilo não era desde o princípio. Mas ele separou o conceito que ele tinha do conceituado. O conceito era adultério é pecado. Como ele mesmo disse explicitamente em Mateus 5, Mateus 19, Lucas 6, em tantos outros lugares. Mas ele tratou os conceituados, os seres humanos, de maneira misericordiosa. O conceito é tratado com a verdade e a veemência que diz isso faz mal à vida, é antivida. Mas o conceituado tem que ser tratado sempre como ser humano. Agora, enquanto você vir o documentário, preste atenção. Como na Índia o ambiente é um. Como a prostituta da Índia é uma escrava, quase todas elas, muitas delas são, gemendo por vida, por virgindade, por família. Você tem coragem de chamar uma pessoa dessa de prostituta ou de sequestrada? Qual é a condição dela? Mas quem tem essa cabecinha de crente, se a menina abre a perna e um estranho entra, é prostituta. Se pagaram depois, é prostituta, não importa se a cafetina, ou o pimpe, ou o cafetão é que ficam com tudo e a bichinha seja só uma escravizada. Aí de lá, a gente vai ver como nos Estados Unidos é diferente. Como a puta americana de programa é puta mesmo. Diferente da prostituta de esquina, que na maioria das vezes vai ali pela pobreza, pela desgraça, pelo estupro, pelo incesto, pela violência que sofria em casa, já que em casa era estuprada pelo pai, pela mãe, pelo tio, até pelo avô, então deixa eu ir dar na rua, porque pelo menos eu tenho remuneração. E aquelas americanas, que são as que você vai ver, as bonitaças, as misses, que tem pai, mãe, diploma, faculdade e que dão porque gostam. E adoram é a grana. Essas são as grandes putas planetárias. Aí depois você vai dos Estados Unidos até a República Tcheca e vai ver como é que rola lá. E você vai vendo os espíritos diferentes, as causas diferentes, a nomenclatura é a mesma, mas cada cabeça uma sentença. Eu só queria que ao final você também lembrasse que Jesus disse aos homens mais religiosos dos dias dele, os fariseus dos evangelhos e os religiosos da cenografia dos 4 evangelhos. A eles Jesus disse, em verdade eu vos digo, que muitos virão do norte, do sul, do leste e do oeste, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto vós, os filhos do reino, que assim se arrogam, ficarão de fora. E ele mesmo, em tal contexto, disse, em verdade eu vos digo que muitos publicanos, pecadores e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Ainda, eu queria que você lembrasse, enquanto visse o documentário,
a quantidade enorme de prostituição conjugal que existe. Você que está me vendo aí, que não ama seu marido, não gosta do cheiro dele, detesta o hálito dele, mas ama o carro que ele tem, a casa legal que ele possui, a casa de campo que ele te oferece, a mesada boa que ele dá e essa vida que ajuda a sua família inteira. Você prende a respiração, abre a perna e tomara que seja rapidinho. Mas no seu coração, você o repudia. Me responda, apesar do cartório, apesar da igreja, quem é você? Uma esposa ou uma puta? Me responda. Como os profetas de Israel perguntavam. Você está pensando que eu estou inventando essa pergunta? Ela vem do Velho Testamento, dos profetas de Israel. As mulheres casadas de Israel, que são as mais prostitutas, de acordo com a Bíblia. De acordo com o profeta Ezequiel, havia aquelas ali em Israel que queriam os egípcios porque o membro deles era enorme como de cavalo. Não era pela paga, era pelo tamanho do negócio. E mais ainda, o profeta diz, porque o Senhor, falando em Oséias, como se fosse Deus falando com os filhos de Oséias e Gomer, que era uma prostituta safada, com quem Deus fez o profeta se casar para ele sentir o que Deus sentia casado com o povo de Israel, que era uma puta safada também, como muitos de nós somos espiritualmente, safados e promíscuos espiritualmente. Aí Deus diz aos filhos de Gomer, dizendo, a vossa mãe é pior do que a prostituta, porque a prostituta dá pela paga, pelo dinheiro para comer. Mas a vossa mãe é adúltera. Ela dá pelo prazer da multidão das suas prostituições. Então você, menininha, bonitinha, cheirosinha, gostosinha, que está me vendo, que se orgulha de que nunca se prostituiria, que não precisa disso, mas é putíssima. Papai, mamãe, faculdade, mas você ficou possuída pelo espírito de prostituição que muitas prostitutas na esquina não possuem, que estão ali desesperadas para um dia ter uma chance de sair. E você tem o prazer de dizer, eu faço porque gosto. Durma com esse barulho e saiba, muitas prostitutas de rua se levantarão no juízo, da Índia às extremidades da terra, e julgarão a muitas mulheres casadas, prostitutas de cartório, julgarão a muitas menininhas que dizem, eu não recebo a paga, eu me prostituo é porque gosto. A da esquina é forçada pelas circunstâncias. Você não. Gosta mesmo é da ideia que o diabo te deu e da pulsão que em você se desenvolveu. Eu paro por enquanto aqui. Roda lá, Daniel.